Plano Metrópolis Paraná Norte. Porque o Plano de Desenvolvimento Sustentável Metrópole Paraná Norte é um projeto do governo do Estado com o apoio do Banco Mundial e que vai criar grandes corredores de desenvolvimento unificado e sustentável e unir as cidades, que tem a cidade que eu tenho que falar, já deve ter falado aí, Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Biporã, Jataizinho, Apucarana, Paissandu, Maringá, Sarandi, Marial, Managuari, Jadaí do Sul, Cambira e Mandaguaçu. Então, isso aqui é uma sugestão, depois eu vou explicar para vocês, né? Sugestões do pessoal da cidade, o que é melhor para a cidade, o que pode ser feito, né? Várias sugestões que toda a população pode participar e está ajudando nesse desenvolvimento da nossa região. Então, eles vão falar com vocês sobre a palestra e agradecer a presença de todos para que a gente possa estar unido aí junto a esse desenvolvimento sustentável aqui da nossa região. Muito obrigado. Obrigada, senhor prefeito, pela apresentação. Obrigada a todos pela presença, é muito importante e a gente fica muito feliz de presenciar esse auditório com bastante gente. Tenho agradecimento especial também pela presença do senhor prefeito, Benedito José Púpio. Agradeço também antecipadamente a presença do vice-prefeito, Valdecir Albieri, que vai chegar, vai se juntar nos próximos minutos. Agradeço também a presença dos vereadores Milton Lopes, Vitor Fabrício, Erasmo Sembide, Rodrigo Vanoni e Lauro Júnior. E também, claro, a presença das demais autoridades e da população que aqui comparece com bastante peso. Meu nome é Manuela, eu sou arquiteta e eu vou fazer a primeira parte da apresentação e explicar um pouquinho para vocês primeiro, né, o que é esse plano da Metrópole Paraná Norte. Bom, então esse é um plano que ele vem sendo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Planejamento, com parceria, deixa eu pegar aqui um minutinho, com o apoio do Banco Mundial. E nós temos um consórcio que está produzindo esse produto. Então, é um consórcio da Cobrap com a Urbitec. Então, inicialmente, eu vou explicar a vocês um pouquinho, vou nos apresentar, né? Então, a Cobrap é uma empresa aqui do Paraná que trabalha bastante com planejamento e desenvolvimento. Nós temos aí um projeto, planos de urbanização, de gestão de infraestruturas, de meio ambiente, engenharia, de financiamentos e assim por diante. Já a Urbitec trabalha mais no campo urbano. Nós temos muitos projetos de planos diretores municipais, trabalhamos com mobilidade, planos de transporte. A nossa atuação principal é no Brasil, mas temos também alguns trabalhos em outros países da América Latina. A equipe que vai desenvolver esse plano, ela é multidisciplinar. O que isso significa? Que são várias formações, várias experiências diferentes. Claro, um plano muito complexo, então a gente precisa da expertise como um todo. A equipe, claro, aqui é só a principal, ela é muito maior e ela tem bastante experiência nisso, tá? Presente aqui hoje temos o Luiz, que já trabalhou, ele é arquiteto e já trabalhou inclusive na presidência da Comec, né, na região metropolitana de Curitiba. Nós temos o Andrei, todos já devem ter falado com ele. Temos também o Robson, que é engenheiro ambiental, e temos aqui o Gastão, que também vai apresentar a terceira parte da apresentação, tá bom? Bom, então vamos explicar um pouquinho como é que a gente chegou aqui nessa conversa hoje. Bom, lá em 1970, num contexto nacional, 50% da população do Brasil já vivia em cidades. Em 1988, a gente tem a nossa Constituição Federal, que cita já as regiões metropolitanas. Então, a gente grifa aqui, né, um agrupamento de municípios limítrofes com interesse comum. Isso é bastante importante, a gente vai frisar bastante nisso. Em 2001, a gente tem aí uma lei fundamental de planejamento e desenvolvimento no Brasil, que é o Estatuto da Cidade, que dita novas regras de políticas urbanas. Em 2008, a gente já tem uma rede integrada de hierarquia urbana, que vem nos acrescentar também. Em 2015, com revisão agora em 2018,
2018, a gente tem um Estatuto da Metrópole, que fala bastante de planos de desenvolvimento integrado, que é muito o que a gente vai conversar agora de tarde. Bom, lá de 1970 até hoje, nós temos aí nós temos quase 70 regiões metropolitanas. É um universo de 100 milhões de brasileiros, incluindo nós aqui, né? Nós somos parte de uma região metropolitana. Bom, se estamos falando de região metropolitana, nos convém falar do Estatuto da Metrópole, né? E o capítulo 3, ele fala dessa governança. Quais são os principais princípios desse assunto? O que prevalece aqui? O interesse comum sobre o local. A gente compartilha responsabilidades. Tem alguns assuntos que vão além do nosso próprio poder, ele passa e ultrapassa o limite do município. A gente observa, claro, as peculiaridades regionais e locais, né? Nós temos que ter um olhar sobre o que acontece naquele espaço e a gente tem uma gestão democrática. O que significa essa gestão democrática? A gente tem a participação de todos e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Nessa conversa entre nós e a população que irá receber esse plano. E por último, a gente tem a busca pelo desenvolvimento sustentável. Bom, então entrando já um pouquinho no nosso assunto, a gente tem aqui o Plano da Metrópole Paraná Norte, que propõe a discussão de um eixo de 3 regiões metropolitanas, Londrina, Apucarana e Maringá. Eixo por quê? Porque ela é quase uma linha, né? Que compõe 15 municípios, com uma população de 1,5 milhão. Somos em muitos aqui, né? E a gente tem aqui um PIB de 35,5 bilhões. Então, é uma região bastante relevante no contexto estadual e nacional também. Bom, qual é o nosso objetivo, né? O objetivo deste plano? Bom, a ideia é traçar diretrizes e definir algumas ações estratégicas para a gente consolidar essa região, para a gente fortalecer o que já é feito aqui, tá? Claro, é isso mesmo. De objetivo específico são vários. O primeiro deles é entender o que já foi feito aqui. Nós estamos aqui propondo um novo trabalho, um novo estudo, mas nós não esquecemos do que já foi feito anteriormente. Tudo isso irá apenas irá nos enriquecer, irá nos contextualizar para planejar as cidades do amanhã. Nós também vamos identificar todos os setores econômicos existentes e propor estratégias para investirmos ainda mais nesses assuntos. Bom, vamos também preparar cenários nos aspectos socioeconômicos e de ocupação do território. Sabendo desses cenários, a gente vai propor diretrizes e propostas de ação para a gente conseguir atingir aquilo que já foi discutido anteriormente. E esse aqui é o principal. Essa aqui, a garantia da participação, é o que principalmente nos difere dos planos anteriores que já foram levantados. Essa conversa que nós temos hoje nunca aconteceu no plano regional aqui na região. Bom, vale a pena a gente fazer uma pausa aqui e frisar a diferença do plano diretor municipal para um plano de desenvolvimento regional. O plano diretor municipal, ele vem tratar de questões específicas do município, enquanto o plano de desenvolvimento regional, ele trata do contexto geral. Então, a gente está numa outra escala de análise e de propostas. Aqui, o que nos interessa é a cooperação entre os diversos municípios, mas visando objetivos comuns. Aqui, os nossos atores, eles são regionais, enquanto aqui a gente fica na escala local mesmo. Já vou mostrar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Esse aqui é um dos mapas que nós trabalhamos. Bom, trabalhamos com vários dados, né? Nós trabalhamos muito com mapas. Aqui a gente tem um conjunto das leis de zoneamento e uso e ocupação do solo urbano, que é o principal instrumento do plano diretor municipal, é o que vai ditar as regras dos próximos 10 anos no município. Quando a gente junta todos esses mapas dos 15 municípios, não significa que a gente tem um plano regional. A gente precisa olhar a partir de uma escala superior, uma escala acima. Bom, de que maneira esse plano vai acontecer? Bom, então
gente tem a equipe de supervisão, que é da própria Secretaria do Estado de Planejamento, que é a contratante, né, que nos contratou. Nós temos a equipe técnica, então tem técnicos da Secretaria do Estado, juntamente com os técnicos de outras secretarias e também dos técnicos municipais. Então, cada um dos 15 municípios já designou 2 técnicos que irá participar atuantemente da elaboração desse estudo. Além dessas 2 equipes, a gente tem a equipe de acompanhamento, que é um dos nossos grandes objetivos hoje. Bom, o que significa essa equipe de acompanhamento? São representantes da sociedade... Está funcionando esse microfone? Tá? Desculpa, interrupção. Equipe de acompanhamento. Então, são representantes da sociedade civil de cada um dos 15 municípios. E por que a gente pede a colaboração, a participação tão ativa dos munícipes? Porque nós não moramos aqui, nós não sabemos a realidade local. Nós sabemos sim analisar os dados, estudar os mapas, mas o que de fato acontece aqui não sou eu quem sabe, não é o Luiz quem sabe, é só quem mora aqui. Então a gente pede a colaboração e a participação ativa da população. E a gente chama então essa população ativa de equipe de acompanhamento. Bom, de que forma esse estudo irá acontecer? São 5 etapas. A primeira, que já está no final, é a etapa de elaboração do plano de trabalho, uma parte mais teórica que a gente diz de que maneira a gente irá conduzir esse trabalho. A segunda etapa, de contextualização da região, nada mais é do que ter um diagnóstico, entender o que acontece por aqui. Entendendo, nós vamos construir cenários e pensar o que queremos para o futuro. Depois de discutido isso, vamos elaborar de que maneira a gente irá atingir aquilo que já foi discutido, né? Então, qual é a nossa estratégia de ação? E por último, a gente vai ter uma conferência regional, né? O fechamento do plano. Cada uma dessas etapas terão oficinas temáticas e audiências públicas. Vou explicar um pouquinho melhor o que é cada uma delas. Bom, nós temos então aqui as 5 etapas, divididas por subetapas. Nós estamos aqui, oficina de engajamento, temos diversos envolvidos, e vocês só podem perceber que aqui está tudo marcadinho a equipe de acompanhamento, que só aparece aqui na terceira etapa, porque nós estamos definindo hoje, iremos definir hoje, quem é essa equipe de acompanhamento nessa oficina de engajamento. Então a gente percebe uma participação muito ativa da sociedade, e isso é fundamental. De cronograma, é um plano de duração de 12 meses, e nós estamos aí no 3º mês, então a gente tem aí uma previsão de fechamento para abril do próximo ano. Explicando um pouquinho então a próxima etapa, que é a que a gente terá início muito em breve. Bom, a gente precisa entender o que acontece aqui, né? Para a gente poder planejar o amanhã, a gente precisa saber o que acontece hoje. Nós faremos essa análise a partir de eixos temáticos. Então a gente tem o eixo de ordenamento territorial, infraestrutura, saneamento básico e meio ambiente, desenvolvimento socioeconômico e, claro, panorama jurídico e institucional. Bom, essa análise, não sei se todos conhecem, será feita a partir de uma análise estratégica largamente utilizada aí mundo afora, que é chamada em inglês de SWOT, que é uma sigla que, quando traduzida para o português, se chama FOFA. É uma matriz que vai... O porquê FOFA, né? Então, é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vou explicar um pouquinho o que significa essa matriz e de que maneira a gente vai trabalhar com ela. De que maneira eu digo a gente, porque nessa etapa já estaremos trabalhando juntos, nós, as equipes técnicas e a população, a equipe de acompanhamento. De uma forma muito geral, claro, mais para frente a gente irá entrar em detalhes, nós iremos entrar em detalhes, mas de uma forma geral a gente faz uma análise do que acontece aqui dentro, quais situações ocorrem dentro das minhas capacidades de atuação e quais situações são externas, não dependem de nós. Então, quando a gente tem uma análise interna de pontos fracos e uma análise externa de ameaças, a gente acaba sobrevivendo, não temos aí muito como continuar. Agora, se temos pontos fortes com uma ameaça externa, a gente se mantém. Agora, se temos pontos fracos internos e uma oportunidade externa, a gente cresce.
Agora, se temos pontos fortes internos, combinado com pontos fortes, com oportunidades externas, nós nos desenvolvemos. Essa matriz, ela gera esses 4 quadrantes. Então, quando a gente sentar para analisar o que acontece aqui na região, a gente vai completar aqui com vários itens. E a gente vai perceber ao final qual quadrante tem mais itens. Então, a gente vai poder ter um retrato se a gente se mantém, se a gente sobrevive, se a gente cresce ou se a gente se desenvolve. E essa matriz vai nos dizer muito claramente qual é o nosso caminho a ser seguido, quais são as ações que deverão ser tomadas nos próximos passos. Bom, trabalhamos com mapas, né? A gente trouxe aqui um para mostrar para vocês de que maneira a gente consegue analisar e de que maneira a gente vai chegar naquela matriz SWOT também. Aqui em rosa, a gente tem a gente tem manchas de agricultura. Todos sabemos aqui que a agricultura é muito forte na região. Então aqui a gente mostra, né, em rosa, tudo que acontece de agricultura. Nesse begezinho, assim, são as áreas de pastagem, muito forte na região também. Esses pontos em vermelho aqui são as aglomerações urbanas, são as cidades. Então a gente já percebe aqui Londrina uma mancha um pouco maior, Maringá também, né? E a gente tem aqui todo aquele eixo que a gente vem trabalhando nesse plano regional. Esses pontinhos em verde aqui é o que sobrou de área nativa, é o que sobrou de floresta. Então aqui, nessa primeira análise muito superficial, nesse primeiro mapa, a gente já consegue entender o que acontece aqui na região. Então aí a gente já tem bastante assunto para conversar nas próximas oficinas. Um segundo mapa para ilustrar também é a questão da água. Não por coincidência, esses pontinhos aqui que representam os municípios que estamos trabalhando agora nesse plano, não por coincidência eles estão nas divisas das águas. Eu gosto bastante desse mapa porque eu acho que ele ilustra bastante, com muita clareza, a importância de um plano regional. Quando eu tenho um rio que passa no meu município, se eu poluo ele, não significa que quando ele ultrapassa o limite do próximo município, ele vai estar limpo, né? Então, o rio, ele passa, ele vai além dos limites dos municípios. Então, o rio, as bacias hidrográficas, elas nos dizem que precisamos trabalhar em conjunto. Então, se temos um rio poluído, ou se é de lá que captamos a nossa água para beber, a gente precisa ter uma comunicação contínua e comum entre os municípios. Bom, entendendo o que temos, né, entendendo a nossa região, a gente vai para os cenários. A gente vai discutir o que a gente quer para essa região nos aspectos sociais, econômicos e ambientais. De que maneira a gente faz isso? A partir de oficinas e construção de cenários. É uma discussão que teremos em conjunto nas oficinas, né? Então a gente terá aí apoio da equipe de acompanhamento, da sociedade civil, e lá teremos os jogos de simulação que o Gastão irá explicar mais para frente. Entendendo os nossos anseios, os nossos desejos para essa região, a gente vai definir os planos de ação. Vamos discutir de que maneira a gente vai atingir aquele objetivo que construímos juntos nos cenários. A técnica que a gente usa vai ser a de mapas de rede. As oficinas comunitárias, elas são encontros que a gente tem, assim, pessoal, né, com a população e a equipe técnica. Porém, nada nos impede, e muito pelo contrário, a gente incentiva que essa comunicação seja muito ativa e constante. Nós já temos um site, né, metropoliprnorte.com.br, que é exclusivo sobre esse plano. Então, aqui nesse site, a gente já tem várias informações, informações relevantes para o plano, e teremos o nosso... já temos o nosso canal de comunicação. Tem uma pessoa designada só para isso, então a gente pede, entra em contato conosco, vamos conversar, vamos discutir. Além do site, temos também as redes sociais, Facebook, Instagram, está tudo funcionando já para a gente discutir. Bom, o que acontece hoje, então, né? Esse encontro de hoje é chamado de oficina de engajamento, que está acontecendo em cada um dos 15 municípios participantes desse plano. Desde a semana passada, nós estamos percorrendo todos esses municípios e tendo essa mesma conversa com todos
com todos os municípios. O nosso objetivo é ter esse primeiro contato, explicar um pouquinho do plano para vocês e principalmente definir quem é a equipe de acompanhamento, quem são os representantes locais. Quem são esses representantes? Quem é que participa dessa equipe de acompanhamento? Qualquer pessoa, qualquer cidadão do município é convidado a participar. Todo mundo tem direito a falar e todo mundo tem o que acrescentar. Quais são as contribuições dessa equipe de acompanhamento? Bom, a gente tem, o que essa equipe de acompanhamento tem como obrigação, Tomar o conhecimento, essa equipe a gente pede que conheça o que está acontecendo, a gente disponibiliza todos os relatórios durante todo esse processo e a gente participa dessas reuniões públicas. Então, em cada uma das etapas, a gente se encontra pessoalmente, além dos canais online que eu já comentei. Então, a gente tem oficinas onde a gente discute, onde a gente constrói junto esse plano, e a gente tem a audiência, que é quando a gente informa o restante da população que não participa das oficinas sobre o que está acontecendo, sobre o andamento. A mesma coisa acontece na etapa 3 e na etapa 4. E na etapa 5 a gente tem aí só a conferência regional. Para a gente ter um conhecimento de tudo o que está sendo feito, era importante a gente já ter um conhecimento homogêneo da região. E para isso, eu convido o Luiz para nos apresentar um pouquinho da região aqui do Paraná Norte. Obrigado. Só voltando um pouquinho aqui esse slide. Ali na etapa 2 são 3 oficinas, que seria na sede de 3, Londrina, Apucarana e Maringá. E depois aqui na etapa 3, uma oficina, seria provavelmente Apucarana, que centralizaria todas as outras oficinas, todas as outras cidades. Então, não vão ocorrer mais as reuniões em todas as cidades. Porque seria difícil, você ficar discutindo e envolver todos os representantes, porque para essas oficinas a gente vai juntar os representantes, por exemplo, em Maringá vai ter lá representante de Sarandi, de Paysandu, de Mandaguaçu, tudo mais, e depois em Apucarana também, em Londrina também. E no final, uma cidade com todos para colocarem os seus pontos fortes, aquela matriz de ameaças, oportunidades, e cara a cara, cada município colocando os seus problemas, os seus anseios para resolver o problema comum. Essa parte de 3 regiões metropolitanas, isso que a Manuela colocou, nunca foi feito. Sempre as discussões são feitas numa região metropolitana, mas no país, com 3 regiões metropolitanas, uma discussão como nós estamos fazendo é a primeira vez. Bom, já teve um plano em 1973, quando o governador era Jaime Canet Júnior, a política de desenvolvimento urbano do Paraná. Em 78, ainda era o Jaime Canet, depois já em transição para a Lei Braga, surgiu o Metronor. Aliás, talvez muitos aqui tenham até participado do Metronor em 1978. Em Londrina, por exemplo, a gente encontrou pessoas, em Colândia também, em Apucarana também, pessoas que participaram do Metronor. É lógico que em 78, 2018 são 40 anos, Então, nas muitas nossas audiências, tinha gente que não tinha nem nascido ainda. Mas só para demonstrar que existiu já uma preocupação de fazer um plano regional. Em 2006 daí já foi colocado o plano estratégico, em 2015 do IBGE, que ocasionou a lei do Estatuto da Metrópole e, em função disso, até o plano da Metrópole Paraná Norte, Todos os municípios que contêm região metropolitana têm que fazer um plano, até porque ele vai influenciar no plano diretor municipal. Existe um artigo que diz que os planos diretores municipais devem seguir as diretrizes do plano da metrópole.
Se não tiver um plano da metrópole, você faz um plano diretor municipal um pouco capenga, né? Fica um pouco sem sentido. Eu vou historiar um pouquinho, já desde o tempo da descoberta do Brasil, quando os portugueses descobriram o Brasil e os espanhóis, América Central, né? Os espanhóis e os portugueses naquela época dividiram a América através do Tratado de Tordesilhas. O pessoal da educação conhece muito bem, né? Nós aprendemos isso no primário. Então havia lá o Tratado de Tordesilhas, uma linha no meridional, e que aparecia o lado português. Se a gente se lembrar, nós vamos ter aqui o Forte da Ilha do Mel, nós temos lá em Florianópolis também o Forte, na ilha de Florianópolis, e que os portugueses defendiam a costa para evitar as invasões, né? Então, os barcos estrangeiros, no caso, né, principalmente espanhóis, eram obrigados a contornar a costa brasileira do Atlântico e entrarem pelo Mar del Plata, e eles consideravam aqui o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina como espanhola. Então houve incursões, inclusive, dos espanhóis aqui do Sul, e lá na América Central, do Caribe, que era tudo espanhol, no México, né, Venezuela, Colombo, eles vieram de cima e de baixo. E os portugueses, evidentemente, tinham a linha do tratado. Vocês conhecem as entradas e bandeiras, né? As entradas e até o limite, as bandeiras avançavam, né? Então, as bandeiras entravam nas terras que eram espanholas, e havia aquele conflito, principalmente com os jesuítas, que entraram para catequizar os índios, mas os portugueses e espanhóis eram para escravizar, né? Então tinha muito conflito. A primeira cidade aqui no Paraná surgiu na Vila de Ontiveros, durou 2 anos só, em 1554, e era da foz do rio Ivaí. E a gente conhece muito Guaíra, que é da foz do rio Piquiri. Mas aqui Guaíra surgiu exatamente no deslocamento dessa vila, 2 anos depois, para Guaíra, era a Vila Real de Guaíra, e acabou se tornando aqui uma cidade bastante, por causa de 7 quedas, né? Na época muito turística, né? E também os vicentinos porque era de São Vicente, era a capitania de São Vicente, São Paulo, vinham e entraram pelo litoral do Paraná, e aqui surgiu a vila de Paranaguá. Em 1648, já tinha um pequeno povoado e acabou se tornando vila em 1648. Em Curitiba, em 1693. São 325 anos já que Curitiba foi fundada, né? E o crescimento dessa região aqui de Paranaguá, Curitiba, se deu muito em função da exportação de madeira e também da exportação do mate. O mate foi fundamental para a economia do Paraná, tanto que o mate-leão, né, a fábrica surgiu aí, uma potência, né? E a madeira também, era toda exportada para Paranaguá, e a região de Curitiba tinha muita madeireira, tinha muita indústria de imóveis. Vocês, nós, né, quando estudávamos no primário, nós vamos lembrar que as nossas escolas primárias, as carteiras, todas eram da móveis civil, inclusive o cinema. O cinema não era estofado, né, era tudo de madeira, quase todos eram fabricados pela Móveis Civil. A Móveis Civil era a maior fábrica de indústria de móveis do país, fornecia para toda a rede de educação do país. Então o Paraná foi muito forte, muito antes inclusive de Araponga ser polo moveleiro, mas já existia essa forte economia de produção moveleira, tanto que a indústria de imóveis lá na região de Curitiba era muito forte. E também, já no século XVII, não existia ainda Porto Alegre, mas tinha já um centro do gado de Viamão, e muita criação de bois e gado lá na pastagem, na região do sul, do Uruguai e Rio Grande do Sul, e a carne vinha através dos tropeiros até o mercado principal de carne, que era Sorocaba. E surgiu então o caminho dos tropeiros. Os caminhos dos tropeiros foi fundamental para surgir várias cidades. Você veja que o transporte de cargas e mercadoria e as estradas acabam induzindo o crescimento e desenvolvimento de uma região.
Então surgiu aqui a cidade de Vacaria, cidade de Lages, Curitibanos, Alapa, Ponta Grossa, Castro, e subiu ali no Norte Velho, indo até Sorocaba, todas aquelas cidadezinhas surgiram em função do caminho dos tropeiros. E quando você vai para Curitiba, Curitiba também era parada dos tropeiros. Você vai no Largo da Ordem, tem até um bebedouro ali no centro do Largo da Ordem. Aquilo ali era os cavalos. E os tropeiros paravam ali, os cavalos tomavam aquela água. Né? Eles seguiam aqui nesse caminho e depois vinham pela estrada, aqui era uma antiga estrada para o Mato Grosso, que se chamava Estrada Velha para o Mato Grosso, passava por Castro. Então os tropeiros vinham aqui, davam parada em Curitiba e depois iam para Sorocaba. Mas no século XIX começa então, já através do Norte Velho, na região Norte Velho, o desenvolvimento, a indução do crescimento aqui em direção a esta região. Esta região aqui, vocês viram aquele mapa que ela mostrou que tinha pouco verde, mas essa região era uma mata atlântica, tudo verde. E uma empresa inglesa, ela produzia, ela explorava a ferrovia e ao mesmo tempo ela explorava o plantio de algodão, a agricultura algodão que exportava para a Europa. Então, grandes regiões do interior de São Paulo, ao longo da ferrovia, era o incentivo para o algodão. Então, para quem morou no interior de São Paulo, teve família no interior de São Paulo na década de 30, ou no Noroeste, vai ver lá que o incentivo para o plantio de algodão é muito grande. Então aqui, ó, em 1930, você vê, havia a floresta lá no fundo, todo cortado e aqui o plantio de algodão. Era da década, mais ou menos no século XIX, e tem um paralelo, para quem gosta de história, há um paralelo da colonização inglesa, que na Índia, você assiste o filme do Mahatma Gandhi, na Índia lá também, os ingleses que exploravam a Índia, que era a colônia inglesa, também tinha lá o Mahatma Gandhi tecendo o fio, o algodão, a cidade de ferro. É bem parecido do que nós tínhamos aqui na região. Essa empresa inglesa chamava Paraná Plantation, tinha o domínio de todas essas terras aqui do norte, e nessa época, 1924, foi a Revolução Federalista, né? Tornou um pouco instável a questão política do Brasil, e a empresa sentiu que teria que dividir a empresa em duas. E criou então a outra empresa chamada Companhia Melhoramento Norte do Paraná, e a gente via aquelas siglas enormes, Cianorte, Companhia Norte do Paraná. Cianorte em vários barracões, tal, que acabou até denominando a cidade de Cianorte, né? Que foi a Companhia Norte do Paranaense. E essa empresa aqui é que promoveu o desenvolvimento dessa região em cidades e também em pequenos sítios, né? Minifúndios, para venda. Foi praticamente uma imobiliária. Bom, com isso, ela atraiu muita migração, paulistas e mineiros, e a imigração de muitos europeus e japoneses. Aqui, por exemplo, os japoneses vieram muito em função, eu falo por mim, né, porque eu sou descendente de japonês, então vieram muito em função da ferrovia. Ao longo da ferrovia, eles iam nessas zonas de agricultura e acabavam se instalando em vilas, né? Aqui já é a transição do algodão, você veja a produção de algodão no norte, pioneiro no norte velho, e também já aqui nessa região norte, e já na década de 50 e 60, já a substituição pelo café, aí o café se tornou forte, né? Que a ferrovia avançou, foi construída a ponte do rio Tibagi, lá na divisa do Jataizinho, e acabou incentivando, daí a empresa inglesa esticou a ferrovia até Maringá, e esse eixo
Manuela mostrou ali as cidades no bordo ali das bacias, né, na divisa de bacia, é porque fica no espigão, né, na comieira. E por quê? Porque é mais plana. E mais plana por quê? Porque é onde passava o trem. O trem não sobe e não desce. O trem procura as rampas mais leves. Então o trem tem um contorno, procurava menos subida e as cidades foram desenvolvendo ao longo desse caminho. Então tem um porquê que as cidades cresceram tortuosamente nesse divisor de bacia. Então, a estrada de ferro foi fundamental para promover essa ocupação. Londrina, 1934, e assim, na sequência, foi seguido Maringá, em 1947. Então, a linha férrea foi indutor da expansão territorial e desenvolvimento socioeconômico da região. Surgiu muitas vilas e povoados econômicos. Por quê? Mandaguari ali é sede e Maringá era distrito de Mandaguari, né? Então, Maringá cresceu porque lá em Maringá tinha um terminal ferroviário. No terminal, eu nasci em Maringá. Eu passava ali no terminal, tinha um monte de dormentes assim, que ficavam porque eles estavam construindo ainda de Maringá para Cianorte, para Jussara, né? Japurá. Então, tinha lá um monte de depósitos de dormentes que eu atravessava para ir para a escola. Aqui então mostra o caminho. Você vê como a estrada, a ferrovia é importante, na hora que a rodovia também acompanhou, por causa das cidades, a ferrovia, e você vê o limitador aqui do Rio Tibagi, na hora que transpôs, a cidade de Londrina começou a desenvolver. Londrina, evidentemente, por causa dos ingleses, foram a empresa de Londres, né? Então é uma cidade de Londrina. Essa daqui é uma foto mais ou menos de 1950, de Londrina, e à medida que avança, aqui já é uma foto também dessa época, uma cidade aqui já próxima a Sarandi, indo para o Rivaí. Isso daqui é o Rivaí, não tinha ponte ainda, para atravessar aqui tinha que ser de canoa ou de balsa, né? Então, você veja que a mata que existia aqui, ó, floresta, as estradas, o rio, esse rio aqui enxergava o fundo, o Rivaí não está como hoje, né? Você enxergava e era raso. Até tinha época que você conseguia atravessar o rio, apesar de largo, você enxergava o fundo e conseguia atravessar. Não eu que era pequenininho, mas um adulto conseguia atravessar, né? Então você vê que nós perdemos, né? Naquela época a região teve um crescimento rápido, você veja, são menos de 90 anos. Se a gente pensar que é menos de 90 anos, nós conseguimos acabar com toda a floresta. Tá? E essa cidade que meu pai fundou, chama Floresta. Meu pai está aqui, ó. Ele fundou uma das cidades que chama Floresta, chega lá em Floresta, não tem floresta nenhuma, né? Então só tem campo, só tem mato. Então, assim, o que nós conseguimos fazer em menos de 80 anos, lógico que a floresta tem menos de 50, mas é o que o Gastão sempre fala, a gente não pode confundir desenvolvimento com crescimento. A gente cresceu, mas a gente não desenvolveu. Tá? Então, é esse o objetivo de toda essa reunião. Nós queremos um crescimento ou queremos um desenvolvimento? E ainda mais, com sustentabilidade. Né? Então, esse é o objetivo dessa nossa discussão em termos de metrópole e em termos de região. Acho que cada cidade tem o seu plano municipal, pensa de uma maneira, e a Manuela colocou muito bem com relação ao aspecto de você hoje passa um rio, polui, mas para o outro lá é nascente. Ele vai captar aquela água, ele já vai captar poluída pela outra cidade. Então, uma cidade depende da outra. Aqui o ciclo do café passou, nós ficamos até assim, a Londrina projetou bastante o café, chegou a ser conhecida como a capital mundial do café. Para quem lembra daquela época, dava até orgulho, né? Você tinha a Cacique que fez o primeiro café solúvel no mundo. E eu, quando tinha jogo do Santos, futebol, todo mundo aqui torcia para time paulista, né? Ninguém torcia para time de Curitiba, do sul do Paraná, todo mundo só
conhecia só o time de São Paulo. E eu assisti o jogo do Santos com o Pelé, com o Botafogo, no Garrincha, lá no Rio deles, e era fantástico. A abertura do jogo lá no campo era aberta pela fanfarra do Colégio Marista de Londrina, que foi campeão nacional de fanfarra. Então era um troço fantástico, né? Me dava muito orgulho. Naquela época, quem se lembra, até era bastante pujante o desenvolvimento. Aqui a agricultura foi o gatilho da região e continua sendo, né, um forte atividade econômica ainda hoje. O fluxo migratório nesta região é bem diversificado. A gente vê aqui, ó, tem descendente de alemão, tem descendente polonês, tem descendente espanhol, português, tem de tudo com pré-descendência. E isso é muito rico. Eu acho isso até uma vantagem, né? E os fluxos, inclusive com relação de estado para estado, você vê muito no início mineiros e depois paulistas também, né? Então é uma mistura étnica e de pessoas de todo o Brasil. Mas o que identifica todo mundo que mora nessa região é o pé vermelho, né? Por quê? Por causa do solo. As pessoas, nossos avós que trabalharam aqui, tiveram essas raízes culturais. Então, ao longo de todo esse trecho, quando se fala pé vermelho, aliás, o deputado Zé Borba ia a Brasília lá, sabe? Todo, né, aqueles deputados todos dos pés vermelhos era a região norte. Tá? Todo mundo sabia, os pés vermelhos do Paraná, todo mundo sabia que era o pessoal da região norte. Então, isso é uma identidade da região e um fator até de união. Tá? Tanto faz eu ser de Londrina ou ser de Maringá, a identidade é pé vermelho. Eu digo isso em todas as minhas palestras, nas nossas apresentações. Eu, quando fui a Curitiba, eu fui em 1962 estudar no colégio estadual. E junto foi, na transferência, foi um rapaz de Londrina. O professor lá de Curitiba perguntou: você veio de onde? Eu vim de Maringá. Você é um pé vermelho? Acho que eu sou, né? Não sei. O de Londrina, você veio de onde? Londrina. Você também é pé vermelho? Então, eu acho que assim, não importa, a gente tinha uma rivalidade com Londrina, mas não importa, tá? O pé vermelho é uma identidade única e hoje eu vejo uma vantagem, até uma vantagem em termos de marketing, né? De você promover um produto ou mesmo a região. Você fala assim, o vinho da região lá de Caxias do Sul, né? Que tem toda a produção de vinho, que é uma região lá do Rio Grande do Sul que produz vinho. Eu acho que nós temos uma região aqui que pode ter a sua potencialidade. O que a gente está vendo, inclusive, nessas discussões em que vocês vão participar, nessas oficinas, é descobrir exatamente a potencialidade de cada um. A gente vê lá Arapongas, tem a parte moveleira, a Pucarana, dos bonés, né? A Marialva, Plano da Uva, Maringá, Comércio e Serviço, Londrina, Café. Cada cidade tem um potencial. E esse potencial, essa força, ela vai se juntar. Juntando na região, ela é muito forte em termos de competitividade. Hoje, quando você fala em competitividade, não é uma cidade daqui com uma cidade de lá, mas é uma região com a outra região, inclusive a nível internacional. Você fala assim, essa região aqui vai competir com a região lá na Argentina, ou com uma região lá na China. Você não fala mais que vai competir aqui Londrina com Maringá. Hoje, com acesso aí que você tem de imediato, né, pelo telefone celular, você já consegue vender o seu produto em qualquer parte do mundo. Então, a competitividade é regional para o mundo inteiro. Aqui o mapa da diversidade, né, que é importante manter os corredores. O Rio Tibagi está aqui, o Rio Ivaí aqui. É importante manter os corredores de biodiversidade para que o Paraná seja rico, e é rico, né, na questão da fauna e da flora. E muitas pessoas não se lembram que o Rio Tibagi já nasce aqui na região de Ponta Grossa, Palmeira, Irati, e o Ivaí também. Então ele passa por essa região, mas vem lá de Ponta Grossa, né? Às vezes as pessoas não associam. E as nascentes do Rio Iguaçu, elas nascem em Curitiba e vão correr ali. Então ela
até a altitude aqui de Curitiba, a altitude aqui de Apucarana é quase similar, um pouquinho. Apucarana é um pouquinho mais baixo. A influência aqui da região norte tem muito a ver com o interior de São Paulo, a costa aqui de São Paulo. Então você vê que o interior de São Paulo, oeste de São Paulo, tem muita influência aqui no norte. O noroeste do Mato Grosso do Sul, aqui com o Paraguai, e o sudoeste aqui com o oeste de Santa Catarina, e o sul com São Paulo diretamente, e o litoral de Santa Catarina. Você vê que o centro realmente do Paraná ainda é um pouco isolado, né? E mostram aqui três grandes regiões. A região 1 aqui da capital tem 32% da população e tem 61% do valor agregado fiscal. A região norte, com Londrina, Maringá, Apucarana, tem 16% da população e 9% do valor agregado fiscal. E aqui no sudoeste, a região do oeste, né, do Paraná, tem a região Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, 8% da população e 9% do valor agregado fiscal. Você vê que, em termos de valor agregado fiscal, a região oeste empata com o norte, mas a população é metade do que tem o norte. E o norte então tem um potencial agrícola muito forte, né? Aqui explica um pouco por causa da questão da Receita Federal, da divisa, e também do Foz do Iguaçu ser um grande polo de turismo internacional, né? Aqui um mapa que mostra a infraestrutura de estradas. Temos as estradas rodovias, e essa ferrovia aqui, que seria Norte-Sul, toda vez que a gente ouve no jornal sobre a ferrovia Norte-Sul, que vem lá do Pará, passa do Goiás, na verdade o traçado é para vir aqui para baixo também. Por isso que chama Norte e Sul, né? Então, só que assim, politicamente, os estados do Pará, do Tocantins, do Goiás, eles pressionam o governo federal e conseguem mais os recursos, né, para viabilizar todos esses investimentos. Até na Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, quando a gente saiu de Londrina, tinha acabado de aparecer na pressão do Pará para conseguir mais recursos, mais de R$1 bilhão, para concluir a Norte-Sul. E essa Norte-Sul está chegando até a divisa de São Paulo, e como vocês viram, estrada de ferro, ferrovias, ela é importante para transporte de cargas e mercadorias, né? E consequentemente a economia. Então é importante para induzir o desenvolvimento das regiões. Então para nós é fundamental que a Norte e Sul também chegue a esta região aqui também, né? Para poder atender toda a demanda de transporte da produção da região. Os níveis de abordagem aqui do plano, nós temos 4 níveis. Você vê aqui, esta mancha maiorzinha aqui, cinza, são os 15 municípios, do qual a Jandaia vai incluído também. A mancha mais escura são as regiões, por exemplo, Londrina e Maringá, é a região que tem conurbação de cidades, né? Então, conurbação significa que a malha das ruas, elas se dão continuidade. Então, Sarandi e Maringá, por exemplo, está praticamente emendado. O loteamento uma emenda com a outra, chama de conurbação, né? Londrina também. Então, essa parte mais escura, então Londrina também, ela está nessa mancha mais escura. Aqui em Maringá, Sarandi, Sandu também está nessa mancha mais escura. Essa mais clara já tem um pouquinho de separação, mas também faz parte do eixo, ela é importante porque é bastante adensada. O anel metropolitano, que é essa parte mais em brancas, é porque ela pertence à região de Apucarana e está um pouquinho mais distante. Aqui pertence à região de Londrina e aqui pertence à região de Maringá. Aquele mapa que a Manuela mostrou é esta divisa toda essa região. É lógico que, tendo um plano de desenvolvimento de toda essa metrópole, ela vai impactar também nessa quarta região aqui da área de influência. Então, essa região influencia Paranavaí, Cianorte, né, Cianorte, todas as outras regiões também, né? Então aí extrapola 1,5 milhão de habitantes, já passa para 2, 3 milhões de habitantes, tá? Isso se torna fundamental. Bom,
Vocês viram aí que não dá para a gente tratar nesse plano das coisas individualizadas, mas sim, não vou tratar do problema de Jandaia como cidade, mas a gente vai tratar o que é de interesse comum. Se o problema da água, o problema do lixo, o problema do saneamento, do transporte, mobilidade, essas coisas, sim, às vezes um impacta no outro, e um faz, atrapalha o outro. Por exemplo, nós tivemos em Sarandi, o prefeito lá falou assim: nossa cidade aqui é fortemente impactada por Maringá. Por quê? Nós estamos tendo só crescimento. Maringá, a população não tem onde morar em Maringá, tem vindo para Sarandi, compra lá o lote, constrói, mas vai gastar tudo em Maringá. Então ele só traz o problema. Tem demanda de escola, tem demanda de posto de saúde, e não é com Maringá, é com ele. Mas só que aí a arrecadação ele deixa de ter. Então ele fica com os problemas e Maringá fica com os bons. Então, assim, esse tipo de discussão que é importante colocar. E no plano de desenvolvimento regional é que vai estabelecer daí as maneiras de resolver, de tentar diminuir esses problemas, né? Então, o problema que tem aqui na Jandaia, o problema que tem lá em Sarandi, o problema que tem em Arapongas, né? Às vezes depende do outro e fortalece. Às vezes a Londrina, por exemplo, ela vai gestionar um financiamento para Brasília e pensa só em Londrina. E às vezes não, às vezes não precisa estar em Londrina o que eles querem, pode estar em uma outra cidade, beneficiar outra cidade, até que vai aliviar a demanda de Londrina, né? Então, às vezes quando vai buscar uma questão econômica, uma empresa, eu quero fazer uma empresa de tecnologia, precisa estar em Londrina? Precisa estar em Maringá? Pode ser que não, pode ser que localize uma cidade pequena, mas para uma cidade menor, ela representa muito economicamente, né? Na Alemanha, por exemplo, eu vejo ali na Áustria, algumas empresas grandes, multinacionais, elas estão em cidades de 3 mil habitantes, de 4 mil habitantes, e geram uma riqueza para aquela cidade, porque é mais assim, empresa de tecnologia, não é aquela empresa de fábrica, é de tecnologia que você lida com software, de inteligência, então não polui, praticamente qualificação de pessoal. Então, isso é desenvolvimento mais qualificado, mais capacitado e gera uma riqueza maior naquela região, né? E isso tem que ser discutido com todos os 15 municípios para poder ter um planejamento melhor e sustentável, né, para toda essa região. Eu vou passar agora, para isso a gente precisa de representantes, né, da cidade. Nós estamos percorrendo todas as cidades, pegando quem pode participar dessas discussões, tá, para poder fazer todo esse plano. O plano, por isso que o plano, se alguém pensou que a gente ia chegar aqui e trazer o plano pronto, está enganado. A gente não vem aqui trazer um pacote pronto para vocês ficarem assistindo e dizer, não, a ideia é que a construção do plano seja feita com a participação de vocês também. Por isso que o prazo é de 12 meses, até o ano que vem, fevereiro, abril, né? E nesse período todo, a gente vai discutir com cada representante das cidades para ver a proposta do que se deve colocar nesse plano, né? Vou passar para o Gastão, mas antes disso, se tiver alguma pergunta, né? Talvez fosse melhor, né? Fazer as perguntas, alguma coisa que a Manela apresentou, do que a gente falou. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, está à disposição, tem o microfone à disposição. Pode falar, pode discutir, pode perguntar. Senhora lá, eu queria só que dissesse o nome e de onde você é da área de educação representa. Tem alguém? Não, só estou perguntando se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se falasse de onde que é. Oi, eu sou Salvador Moreira, da Prefeitura, sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente. E vocês, quando falou de Metro Norte,
uma tentativa, né, no começo de tudo. Hoje eu não consigo entender porque Londrina e Maringá a gente não deixaria de metrópole para megalópole. Por que deixaria? Porque a gente já não discute nesse sentido. Quando era no Metronorte, eram duas pequenas, Maringá e Londrina. Hoje, são mais pequenas. Mas que na questão da definição de metropolitano e megalópole é diferente. Metropolitano, por exemplo, Curitiba, São Paulo, ainda é metropolitano. Ela não chega a megalópole ainda. Tá? Quando você chega lá no megalópole, já extrapola até, é muito maior, né? Região metropolitana, ela tem definições. Tanto que na lei federal, bem lá no início, do IBGE, quando fez a pesquisa, estabeleceu os critérios de quem deve ser região metropolitana. Pela lei atual da metrópole, Apucarana, por exemplo, nem entra como região metropolitana. Teoricamente, só Londrina e Maringá. Tá? Se vê aquela mancha ali, negra, Apucarana, por exemplo, não tem conurbação. Então não caracteriza região metropolitana, só Londrina e Maringá. Tá? E naquela época do Metronor, você veja só, são 40 anos atrás, nem Maringá não entrava, mas foi colocado como região metropolitana há pouco tempo, né? Então, regiões metropolitanas, elas são maiores, né? Tanto que até a gente discutia, Curitiba em 64 tinha 600 mil habitantes, se havia realmente a condição de ser região metropolitana. Florianópolis, por exemplo, não era. Esse pensamento o João agora seu é exatamente a minha grande dúvida. Quando Londrina e Maringá ainda não eram, hoje já se falava em Metronorte. Pois mas não caracterizava. É o meu pensamento. Isso. Porque no fundo Londrina e Maringá está sumindo. Não, em todos os sentidos. Isso. Você veja, naquela época de 78, eu estive em Florianópolis, inclusive na Assembleia Legislativa, fui convidado para fazer a palestra, porque eu era presidente da região metropolitana de Curitiba. Lá em Florianópolis, nós tivemos um debate na Assembleia Legislativa, sobre constituir Florianópolis e São José, lá vizinho, né, como região metropolitana. E chegamos à conclusão que, se a gente olhasse todos os critérios, não seria considerada região metropolitana, tanto que a Assembleia não aprovou naquela época. Hoje não, hoje já caracterizou, mas naquela época, em 96, eu fui presidente em 95 a 98, em 96 que eu fui lá em Florianópolis, ainda não era região metropolitana. Você veja, Florianópolis é bem maior que Maringá, bem maior, né? E mesmo assim eles não consideraram como região metropolitana. Por favor. Meu nome é Maurício, eu sou representante de associações de moradores. Em relação à eleição da equipe de acompanhantes aí, de acompanhamento, vai ser por setor, vai ter os setores da sociedade civil ou vai ser pertinente a sua cada um, quem quiser participar pode participar sem ter segmento, e quantos membros vai ter essa equipe, e se todas as cidades vai ser o mesmo número de membros ou vai ter um diferencial. Por exemplo, Maringá vai ter que ter um número maior do que o nosso, nós vamos ter um número um pouco maior que Campina, assim por sucessivamente. Tá, perfeito. Você veja só, a Mariana foi tão boa que ele já chegou no assunto, né? Mas esse assunto aí, quem vai responder é o Gastão, tá? Então chama o Gastão, por favor. Ele vai mostrar aqui, mais ou menos, exatamente isso que você quer saber, tá? Obrigado. Boa tarde. Gastão, só um segundo. Só para avisar o pessoal então, aí que tem água do lado aí, se alguém tiver com a sede aí, quiser tomar um copo d'água, está disponibilizado ali nas caixinhas da Sanepar aí. Obrigado. Claro. Boa tarde, meu nome é Miller Borba, sou município de Jandai do Sul e um sonhador. Por favor, eu queria só uma informação. Jandai do Sul faz parte de Maringá ou Londrina? Por que a pergunta? Porque quando estávamos na prefeitura, nós
A Caixa Econômica nossa depende de Maringá. O nosso IAP depende de Londrina. Tudo que então, eu fico na dúvida se a gente representa Maringá ou Londrina. Se nós somos 4-3 ou 4-4. Em termos da lei estadual, ela está pertencendo ali a Maringá. Maringá, isso. Mas esse plano... Mas, por exemplo, por que o nosso IAP é Londrina? IAP? Tudo que é liberação do IAP tem que ser Londrina. Mas é que a designação de região metropolitana, ela foi posterior às implantações das regionais. Sim, mas o nosso DDD é 4-3, Maringá é 4-4. Pois é, mas é que tudo isso é como eu falei, né? Se tivesse ocorrido isso depois, provavelmente teria que adaptar a função distrital. É que nem de denominação de bairros, né? Você, às vezes, cria um bairro novo, o endereço está com a... Sim, daí, por exemplo, o plano do governo chega até Managuari, é uma situação, na Cidade do Sul é uma outra situação. E daí, agora, recentemente, nós fazemos parte da região metropolitana de Maringá. Estamos mais na região metropolitana de Maringá. A princípio continua, né? Continua, acho que não. Mas as divisões nível federal, geralmente ela não obedece nem sempre a estadual. Ela nem sempre obedece. Mas é que às vezes no distrito, por exemplo, quando você fala assim, a sede da Caixa Econômica Federal, ela abrange uma determinada região. E aí o governo federal estipula a região. E ela não segue muito a divisa se é metropolitana tal. Tá? Porque isso aqui é bem recente, né? A lei estadual, que é posterior a essas designações de coisas regionais, né? Porque para mudar é difícil. Inclusive, uma coisa mais difícil que tem, e é por isso que lá em Curitiba a gente não alterava muito, é quando os vereadores eles queriam criar um bairro e dividir um bairro, a coisa mais difícil que tem é fazer a adaptação depois de número do correio, porque o endereço do correio é nacional, tá? As publicações, por exemplo, que você faz, tudo isso daí dificulta. Então, é muito difícil você ter um bairro e depois vai fazer uma divisão nova. E é isso que ocorre. Às vezes a DIC federal tem lá a Caixa Econômica da região tal. Aí depois o Estado resolve fazer uma diferenciação de divisão, aí metade da área da Caixa fica para lá, outra metade fica para cá. Então, eles demoram para fazer a adaptação. Você tem uma ideia, o aeroporto, por exemplo, você vai pedir... no sentido, estou falando especificamente no sentido de habitação. Quando a gente fala de habitação, o Rio Grande do Sul tem cerca de 21 mil habitantes, 20 mil habitantes, se tiver. Nós nos enquadramos, quando estávamos na região metropolitana, nós se enquadrávamos X valor da Minha Casa Minha Vida. Hoje nós não se enquadramos mais, né? Aí tem tema da Guari, de Managuari para cá, já é um outro valor. Isso eu falo com verdade. Por isso que agora no ano que vem, também de novo discussão, nosso valor é 145, vai vir para 105. Então vai ter que entrar novamente nessa rota para ver se consegue manter o 145, que é o valor ainda que temos. Por isso que eu acho que é importante fazer essas... por isso que é importante fazer essas colocações a nível regional, né? A lei estadual já pertence à região metropolitana de Maringá. Estadual. Mas a lei federal ela atribui ao Estado a criar regiões metropolitanas. Antigamente não. Antigamente a primeira lei federal ela instituiu regiões metropolitanas. Então criou a região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Mas a nova Estatuto da Metrópole ela já dá que o Estado pode criar a região metropolitana obedecendo os critérios do IBGE. Na verdade, eu acho que não precisa de legal. O que aconteceu é que a parte política forçou a criação de mais 4 regiões metropolitanas. Uma delas é Apucarana. Mas quando você pega os critérios do IBGE para a região metropolitana, Apucarana não se enquadra. Então, era para ter saído no final do ano passado, vai sair agora uma recomendação do Conselho Estadual das Cidades para a Assembleia
para que 4 regiões metropolitanas que não se enquadram sejam excluídas. Vai ficar Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Essas são as 4 regiões metropolitanas. As outras 4, elas vão ser extintas, que elas não atendem os critérios para serem regiões metropolitanas. Então nós pertencemos a Maringá hoje. Apucarana, eu comentei, Apucarana dentro do critério do IBGE, do Estatuto da Metrópole, ela não se enquadra como região metropolitana, então vai ter que ser excluída. Por isso que é importante esse plano de desenvolvimento, porque esse plano de desenvolvimento vai de Londrina a Maringá, aí inclui a região de Apucarana, mesmo não sendo metropolitana, senão ficaria excluído. E não dá para você excluir, porque senão fica um dente, né? E Apucarana é uma cidade importante para estar junto dentro desse contexto, né? E é uma região que tem muito a contribuir, até porque as nascentes do Igapó estão em Apucarana, né? Então, e não é por causa que a denominação oficial não permite que a gente não vai deixar a realidade, a gente tem que analisar, né? Então, até uma maneira inteligente que o Estado e o Banco Mundial está ali nos dando apoio, é de fazer um plano de desenvolvimento da metrópole. A gente não está nem falando da região metropolitana X, Y, Z. Está falando da metrópole, tal, da Norte Paraná, do qual inclui as 3 grandes regiões, né? As 15 cidades como eixo. Ele falou da representação, depois o Gastão aqui. Muito bem. Vamos falar então sobre a metodologia de trabalho para dizer quem é quem em termos de participação local. O objetivo geral do plano é esse: traçar diretrizes e definir ações de implementação estratégica para a organização, desenvolvimento sustentável e consolidação de uma ampla região do estado do Paraná, composta de 3 regiões metropolitanas, Londrina, Maringá e Apucarana, a partir do núcleo formado por um corredor urbano e definido por uma linha de 15 cidades, situadas ao longo das BRs 369 e 367, que se denominará Metrópole Paraná Norte. Então nós vamos falar do que não existe. Vamos logo de saída deixar isso bem claro. E que é melhor que comece bem claro isso de que não existe, porque essa discussão que surgiu aqui parece que a gente combinou, e vocês falaram o que falaram, sobre metropolização no Brasil. Eu preciso antes dizer, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu sou professor biólogo. E nós da biologia somos muito chatos com a questão de conceitos, definições e noções. São 3 coisas diferentes. Aliás, são 4 coisas diferentes. A primeira é ignorância, depois eu não sei nada da coisa, nada, zero. A segunda é noção. Tá? Isso é epistemologia. Quando é que o ser humano tem noção? Quando ele sabe mais ou menos, lhe parece que é assim. Conceito é quando eu sei dizer da coisa, porém ainda usando uma negativa. Por exemplo, quando eu digo que algas são vegetais que não têm raiz, folha e caule. Isso é conceito. O auge é quando eu tenho uma definição, quando eu digo claramente da coisa e é impossível confundi-la com qualquer outra. 2001 eu defendi minha tese de doutoramento. O que eu fiz durante 5 anos na pesquisa? Eu queria saber na região metropolitana de Curitiba o que é que existia de preocupação socioambiental. Primeira dificuldade. Eu percebi que a gente tem noção da região metropolitana de Curitiba. Eu não pude definir, aliás, eu não pude conceituar e muito menos definir. E para isso eu fiz uma revisão de literatura, em termos nacionais e internacionais. Eu moro
num lugar onde tem uma metrópole bem instalada, que pertence a uma região metropolitana que começa em Santa Catarina e termina em São Paulo. Meu, isso é coisa para dedéu. 27 municípios, eu sou 27. Aí o que eu tinha que fazer? E fiz. Eu percorri essa região. Eu fui até Doutor Ulisses. Eu sempre achei que Doutor Ulisses era uma utopia, né? Não existe. Salvo o velho senador. Mas fui até lá. E eu moro num bairro em que, para ir para o centro da cidade, eu tenho que passar ali onde tem uma série de hospitais. Segundas e terças, o que eu vejo? Desde a madrugada de domingo, né? Ônibus e ambulâncias cheios de pacientes para os diferentes hospitais que vêm de onde? Das cidades vizinhas. E eu não me lembro, enquanto contribuinte, professor, residente, de uma reunião dos senhores secretários de saúde da região metropolitana de Curitiba. Como não me lembro de nenhuma reunião dos senhores secretários de educação da região metropolitana de Curitiba. Para definir o quê? Políticas públicas metropolitanas. Não é minha área, eu sou biólogo. Mas eu estou lá, eu fui mexendo nessa coisa. Eu não estou respondendo, estou dizendo que eu padeço da mesma angústia. Muito bem. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um quarteirizado. O Estado do Paraná, com o banco, contrata duas empresas, dois consórcios, que por sua vez me contratam devido à metodologia que é a minha contribuição. Tá? Não estava programado eu falar essas coisas aqui, dizer ideias, etc. Mas é que é extremamente oportuno. Por quê? Vamos de baixo para cima. Que se denominará Metrópole Paraná Norte. Então, eu repito, isso não existe. E esse é um lado interessante. Vamos ter que criar uma coisa que vai entrar na área do direito, inclusive. Por quê? Porque entre região metropolitana e o Estado, essa figura não existe ainda. Vai ser criado algo inédito no país. O que é muito bom, porque também não tem de onde copiar. Isso é ótimo. Não tem um modelo. Se vocês me perguntarem o que vai acontecer até abril, não sei. E isso também é muito bom, porque a gente não está trazendo aqui uma salva de prata, né? Nós, do Gênios, do Olimpo, lá da nossa tribo de Curitibocas, nós estamos trazendo nenhum projeto pronto. Esse plano terá que ter a cara de vocês. Tanto que vocês podem também dizer não. Sabe? Digamos que hoje ninguém tivesse aparecido aqui. Teria havido uma resposta? Eu acho que sim, é a mais poderosa. Que é o sacrosanto direito de dizer não. Nós não estamos mais nos anos 70. Onde 3 ou 4 gênios pensavam por milhões de acéfalos. Não é mais, não estamos nesse tempo. O Brasil caminhou bastante, sofreu e perdeu. De cima para baixo, só dá bobagem. Pacotão é desperdício. Não vai funcionar, simples. Mas vamos um pouquinho mais para cima. Organização, desenvolvimento sustentável. Pois é, o Luiz e a Manuela já deram uma introdução nessa questão, né? Problema de conceito de novo. O Brasil confunde crescimento com desenvolvimento. Você conhece pessoas que cresceram, mas não desenvolveram. Com as comunidades, com as sociedades, ocorre o mesmo. Eu conheço cidades que incham. Elas não param de inchar, mas estão se desenvolvendo. Bom, para isso tem que perguntar qual é a qualidade da educação, o que estão fazendo com o lixo, qual é o índice de violência, nas periferias o que eu vejo. Isso é discutir desenvolvimento.
das cidades brasileiras que eu vejo que os cinemas estão sendo fechados. Os teatros entram em desuso. Que desenvolvimento é esse? Em que fica da dependência de uma cultura televisiva. Isso é uma tragédia. Que tal a chance de agora, aqui, nessa coisa que não existe ainda, repensar isso? Vocês surgiram em 1952, certo? Essa é a data de nascimento de Jodaiane, 52? O que foi que aconteceu de 52 para cá? 6 anos antes, 7 anos antes, aspas, o fim da Segunda Guerra Mundial. Aspas porque termina a Segunda Guerra Mundial, já começa a Guerra da Coreia, depois vem a do Vietnã, depois vem o Oriente Médio e está aí até agora. Nós não paramos. A Segunda Guerra não terminou nunca. Aliás, na verdade, talvez a Primeira Guerra nunca tenha terminado. O século XX não termina. É um século de trevas. E no meio deste século, vocês nasceram, vocês surgiram. Ora, o que acontece no Brasil nesse período de 50 a 60? Muita coisa interessante. Por exemplo, a Bossa Nova. Que eu não sei o quanto os que nasceram depois se dão conta, mas nós nunca mais fomos os mesmos depois da Bossa Nova. Aliás, nós tornamos visíveis para o mundo. Temos o surgimento de Brasília, que até hoje é difícil acreditar que tudo aquilo aconteceu em 5 anos, com cara nossa. Não copiamos colunas romanas, nos livramos do triângulo grego. São as curvas da mulher brasileira que o Niemeyer jogou na arquitetura. Cara, isso é uma revolução. É que a síndrome do cachorro vira-lata que nós temos parece que não permite que a gente hiperdimensione isso. Então você achando que o do vizinho é melhor. Eu gosto de contar para os meus netos que o Lúcio Costa, um dos arquitetos do Brasil, quando perguntaram para ele: Lúcio, por que esse padrão de 6 andares na área residencial do Brasil? Tudo ali tem 6 andares. Ele disse: sabe por quê? Porque é o limite da mãe chegar na janela de tardezinha e gritar pelo filho e ele escutar. Genial! Quando foi que você viu um arquiteto grego pensar uma coisa dessa? Né? A mãe chamando o filho às 6 da tarde. Isso é a história do Brasil. Né? Então, quem sabe, pensar em desenvolvimento começa a beliscar nessas outras questões, que não são importantes, mas não é só estrada, né? Não é só hectare, agrotóxico. Que tal pensar uma outra qualidade de vida? Os nossos filhos e netos que vão viver até os 100 anos. Isso é uma responsabilidade nossa medonha. Pare bem. Pense bem. Qualquer momento vocês podem falar. Não precisam sair de casa para concordar comigo, e eu também não vim aqui para dizer talvez o que vocês queiram escutar. Isso chama-se processo dialógico democrático. Aliás, se houver discordância, fica mais legal. Os grandes passos do projeto, nos grandes passos do projeto, Rodolfo Ramina e eu vamos nos situar aqui no trabalho com vocês. A meta é observar quais são os cenários possíveis para essa região, para isso que se pretende criar. Então, é bem no sentido da dramaturgia mesmo, né? Quais são os cenários que vocês querem, onde vocês querem protagonizar? Isso não significa que vai terminar tudo conforme nós planejamos. Você já deve estar cansado de saber que planejar é a gente olhar antes onde é que ele vai errar. Planismo
É alguém enganando alguém. Não, deu tudo certo. Quando deu tudo certo é que tem alguns mortos embaixo do tapete. Não é assim, não somos deuses. A gente faz o melhor possível. Mas vai haver, claro que sim, tem desvio, tem gargalos. Nem bom nem mal, é assim. Então é nesse segundo grande passo aqui que nós vamos precisar de vocês. Nisso existem então nesse trabalho, nesse projeto, existem duas colunas. Uma que é com base em pesquisa, assim, desculpa. Todo o tempo nós estamos pensando o quê? Que nós estamos produzindo conhecimento. Isso é uma usina de produção de conhecimento. Só na nossa jornada da semana passada para cá, nós estamos aprendendo, até parece que a gente nem é paranaense. Estamos aprendendo dia a dia. Coisas que só fazendo o que nós estamos fazendo, que é ir lá onde as pessoas estão. Então, nós estamos lidando com produção de conhecimento todo o tempo. Tem alguém do ensino superior aqui? Prato cheio para nós. E não só no ensino superior, mas eu digo em função da trilogia ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa quantitativa é o modo como estamos lidando, isso poderia ser assim, com a contextualização. Aquilo tudo que já foi produzido, é o saber acumulado, é o que está nas bibliotecas, é o que está nos arquivos. Okay? Então isso constitui o quê? Dados secundários, cuja produção fica já disponibilizada para vocês no site, e assim por dentro, de todos os 15, toda essa macro-região, vamos chamar assim. Na parte do Ramine minha, de chegar nessa questão dos cenários, a pesquisa é qualitativa. O que se entende por pesquisa qualitativa? A gente não quer provar nada. A pesquisa qualitativa quer descobrir. Nós não vamos lidar com números, estatísticas, índices, frequências, nada disso. A gente quer saber o que é que mobiliza as pessoas, o que é que está energizando a região. As utopias, portanto. Aliás, utopias e ucronias. O particular de negação, topos é lugar. Então, o que é utopia? É o lugar em que nunca estivemos, mas que a gente quer chegar lá. Ucronia, cronos, tempo. É o tempo nunca vivido, mas que a gente almeja. Então, o que move a civilização são as utopias e as ucronias. Mortas as utopias, a gente morre também. Vai para a estagnação, a paralisia e morre. Só precisa não esquecer de que nem utopia nem ucronia nunca podem ser atingidas. Porque parece ter um karma isso, parece que os deuses nos invejam. Quando a gente vai chegando na utopia, o esperto empurrar, olha para frente. Os autores que lidam com isso dizem que existem algumas utopias que foram alcançadas, por exemplo, no século XX. Uma delas foi o sovietismo e a outra foi o nazifascismo. Ambos foram atingidos. E, meu amigo, deu no que deu. Há ainda os que dizem, com autores recentes da macroeconomia, que uma utopia que estamos atingindo é o capitalismo. E eles dizem que está dando o que está dando. Então, o que nós vamos lidar? Com visão de futuro. Isso não está escrito aí dentro de vocês. Aqui e aqui, na razão e na emoção. E é isso que a pesquisa qualitativa busca encontrar. Para chegarmos então ao que nós chamamos de dados primários, nós precisamos saber quem são os informantes qualificados para isso. Quem pode nos informar? A dinâmica para isso tudo é o processo democrático. Políticas públicas pressupõem planejamento participativo, para poder merecer esse nome. Políticas públicas pressupõem planejamento participativo.
Política pública, que só o Gastão pensou, não tem nada de público. É a política do Gastão. E corra, porque eu vou sacanear vocês. Não tenha dúvida. Políticas públicas pressupõem planejamento participativo, o qual exige saber quem quer participar. E aí tem que ser feita a pergunta clara, honesta e amplamente. Quem quer participar? Quando você faz essa pergunta, clara e honestamente, Deus e o gato querem participar. Todo mundo diz eu quero. Isso é ótimo. Esse negócio, não, a gente convidou. Mas sabe, né? Ninguém quis. É tão errado isso, tão estranho, quando a teoria na prática é outra. Quem é que inventou isso? Se a teoria na prática foi outra, ou a teoria era ruim, ou a prática foi safada, foi ignorante. Não, senhores. Se a teoria na prática é outra, fecha em todas as escolas, queimem as bibliotecas. Vão fazer tudo na peitada. Não é verdade a teoria na prática. O Brasil precisa deixar de usar essa expressão e se esconder atrás dela. Qualquer país que se desenvolve sabe assim, que é preciso muita teoria para uma boa prática. Então é assim, né? As academias, por exemplo, os institutos de pesquisa produzem conhecimento e o Gastão, que é ministro, faz do jeitão que ele gosta. Fecha a universidade. O que a gente entende por informante qualificado? São todas as pessoas, os cidadãos, que espontânea e livremente, possuindo visões de mundo, utopias, colonias, comprometidas com o avanço e melhoria da qualidade de vida. O que é que hoje, 2018, né, Jandaia está pensando que seja qualidade de vida. 1971, o primeiro grande encontro para botar em questionamento a ideia de riqueza, muitos empresários brasileiros foram para esse encontro na Europa com cartazes escritos em inglês: queremos a nossa abolição, temos direito ao nosso câncer. Estava escrito isso. Estou falando de jeito de federações de indústria. Pois é, essa será atendida. Hoje o prefeito de Curitiba está feliz porque vamos inaugurar o Erasmus Gärtner infantil. Ou seja, felizes porque estamos inaugurando um hospital de câncer para crianças. Isso era a ideia do desenvolvimento a qualquer custo. Aí o custo. Sarampo está de volta, tá bom? O que é mais? Poliomielite está de volta. Ou isso não é para ser discutido? Melhorias da qualidade de vida, e que pode se manifestar enquanto representantes de seus segmentos ou setores de atuação social. Essa é a sua questão que nós tínhamos combinado lá fora. Critério. É preciso definir essas categorias sociais. Eu tenho trabalhado com 14. Os contextos em que tenho atuado, que são esses. Quem precisa ser ouvido? Eu penso assim. Ninguém vai cobrar isso de vocês, tá? Está dando um recado, que é que a teoria diz. E a prática que agora vivida comprova que fica mais eficiente. Por quê? Porque a visão que os movimentos sociais têm, muitas vezes não é a mesma da educação e do governo. E está tudo normal. O perigo é quando me dizem que todo mundo aqui pensa igual, que existe unanimidade. Mas, se tem uma coisa que não ocorre na espécie humana, é unanimidade. É assim. Sempre tem alguém que diz, mas espera aí, pronto. Lá foi a minha ideia brilhante no brejo.
Quando alguém diz, espera um pouquinho. Eu tenho 5 filhos, 8 netos, eu sei o que eu falo. Quando eu penso que tenho que render. Então, a indústria, a área da comunicação, direito, segurança, o pessoal da saúde, o pessoal da cultura, agropecuária, o setor religioso, o comércio, ONGs e auxílios e o econômico financeiro. Agora, essa ilustração aí é importante, porque além dos setores, você tem gênero, homens e mulheres. Homens e mulheres veem o mundo do mesmo jeito? Digamos que vocês indiquem 100 pessoas. Das 100 pessoas, 80 sejam mulheres. Não se queixem depois. Certo? Não se queixem. E ainda pega das 80, pega 80 professoras da educação básica. Ô, meu! Sarta para calçada que ela não importa. Então, o interessante é isso, o rico é isso. Né? Esse cidadão cadeirante vê o mundo de uma perspectiva diferente desse cara que tem 30 anos. Ele tem o que dizer das necessidades que eu não enxergo. Os fundamentos do nosso trabalho: modalidade, pesquisação, também no Brasil a gente chama de pesquisa participativa ou pesquisa participante. O que é a pesquisação ou participante? É aquela que você vai para uma realidade, atua na produção de conhecimento e você só sai da realidade quando algo foi transformado. Então, por exemplo, eu vou para uma comunidade pobre, onde por semestre morrem 10 criancinhas de subnutrição. Eu faço toda a minha pesquisa, faço as entrevistas, fotografo, vejo a etiologia da coisa, né, de onde vem isso, faço projeções, vou para o meu departamento, publico, ganho prêmio e aumento de salário. E as criancinhas? Vão continuar morrendo. Eu fiz a pesquisa, tirei retratos da realidade. A pesquisa qualitativa, na pesquisação, a gente aprende com, por exemplo, esse brasileiro, esses são os 3 autores que eu mais estudo nessa que é o Carlos Rodrigues Brandão, brasileiro, antropólogo, o Michel Tiolan, francês, radicado no Brasil, sociólogo, e também sociólogo Orlando Borga, que é um colombiano. Então, nessa ótica, né, a ideia é essa: quando nós encerrarmos o trabalho aqui, algo terá sido mexido, transformado. As técnicas que vamos utilizar: técnica de mapa de redes, que é muito do que já foi algumas falas aqui que mostraram essa questão de rede. Quando você vê o mundo em rede, você admite que tudo está ligado a tudo. A Londrina está lá longe. A Londrina está lá longe, como Xangai está lá longe. A China, usina de 3 gargantas. É 2 vezes, um pouco mais que Itaipu. Isso é na China. O lago de 3 gargantas está irrigando uma área que era deserta. E dizem as más línguas que os chineses vão plantar soja. Isso é um recado para o Paraná. Essa festa, por botar todos os ovos numa cestinha só, lembrai-vos do incêndio de 63 e o café. E depois a geada de 75. Então, até onde é interessante essa visão de commodities? Ou não dá para mexer nisso? Eu acho que a gente tem que mexer no exército
quando tudo está dando certo. Eu acho uma coisa maluca, esperar perder a guerra para daí mexer. Não, mexer quando tudo vai bem. Porque eu acredito muito que as coisas são meio montanha-russa, né? É no auge que você tem que repensar. E técnica de jogos de simulação. Sim, então, técnica de mapa de redes é isso. Vocês serão as pessoas que saírem desse grupo como colaboradores vão nos ajudar a pensar em tempos de globalização no que implica a criação dessa região que não existe. E a técnica de jogos de simulação ambiental, o nome está dizendo, ela é uma tecnologia, uma ferramenta em que os participantes são convidados a protagonizar situações num jogo de como se fosse. Então é puro psicodrama mesmo, né? A gente coloca as pessoas em ação. Não sei se tem gente que eu acho que conheceu o jogo RPG ou Play Games. Então são jogos de simulação em que você vive o personagem durante aquela atividade. Depois, tanto na técnica de mapa de redes quanto no jogo de simulação, tudo depois é processado. Ou seja, a gente volta com vocês e diz, olha, o que aconteceu foi isso. O que aconteceu aqui? O que deveria ter acontecido e não aconteceu? Ok? Alguma questão? Pergunta, por favor. Qual o território? Desculpa. Ela teria que ser repensada com todos os atores? Sim. Não individualizada. Claro, bem. Por isso, até já voltei. Sempre as perguntas agora caem. Exatamente. A sua secretaria qual é? Meio ambiente e agricultura. Você merece uma estátua em praça pública, sabe disso, né? Porque a agricultura no Brasil com o meio ambiente, uau! Teu cérebro pensa 10 vezes mais que o meu por dia. Tanto é. A proposta individualizada Não. É isso que nós estamos dizendo com todas as letras. Estamos dizendo com todas as letras. e a própria matriz paranaense tem que ser repensada de acordo com ela. Eis a chance. Perfeito. É isso aí. Vocês estão perguntando tudo ao mesmo tempo, eu não estou entendendo. Então, células. Não, por favor. Obrigado. Então agora nós chegamos no momento das inscrições para a equipe de acompanhamento. Nós estamos aqui com umas células e a ideia é que a Sociedade Municipal de Jandaia do Sul esteja representada nos seus mais diversos segmentos sociais, nos seus mais diversos pontos de vista. Aqui tem muita gente no auditório, de grande sucesso, de grande comparecimento. Então nós imaginamos que nós temos representantes de vários pontos de vista, de várias perspectivas da vida social municipal de Jandaia do Sul. A nossa ideia é contar com a contribuição de cada um desses setores, para que nós possamos identificar quais são as questões principais do município e para que esse grupo de acompanhamento, que vai participar ativamente das próximas etapas de contextualização, de cenários, de plano de ações, possa representar suas respectivas junto aos outros municípios.
né? Nós vamos fazer reuniões interfederativas, onde Jandaia do Sul vai ter um grupo que vai defender a sua perspectiva. Então, educação, indústria, governo. Na parte do governo, nós já temos 2 pessoas que foram designadas pelo prefeito. O Wilson, foi quem nos recebeu, e apoiou a realização dessa reunião. E isso, o senhor Nilson Lopes Andrade, titular, designado pelo prefeito. E o suplente é o senhor Salvador Moretti. Né? Então, teoricamente, nós já temos 2 pessoas representantes do governo municipal. E nós precisamos de compor, então, essa equipe. Claro, os outros secretários presentes também estão convidados a participar. Mas, além dos representantes do governo municipal, nós precisamos de diversificar a representação de Jandaia do Sul nesse trabalho. A nossa ideia é que cada setor da sociedade indique um representante. Não necessariamente esse representante será o único. Ele pode ser substituído, ou ele pode ser, né? Podemos... Aqui é um pouquinho diferente. São setores, ele é um pouco mais amplo e talvez ele englobe em alguns locais mais gente. Mas eu acho que o pessoal que está nos segmentos sociais, eles estão representados por uma série de outros setores aí. Então eu acho que vocês podiam se dividir nesses setores, que ficaria fácil de... Você entendeu? A diferença de segmentos e setores. Não existe uma rigidez muito grande nisso, não. Tá? A gente pode aceitar representantes diversificados. E eles, entre si, o que a gente pediria é que cada setor pudesse conversar entre si, no sentido de ampliar essas perspectivas de participação para o representante que está oficializado. Ou seja, mesmo que o senhor trabalhe com o meio ambiente e o seu colega trabalhe com direitos da infância, vocês dois podem representar esses 2 temas. O senhor pode representar o tema que ele tem interesse, desde que o senhor esteja instruído por ele quais são as demandas deste setor. Né? Da mesma forma, nos outros setores. A comunicação, a educação, a saúde, né? A agropecuária, a indústria, o comércio, o setor religioso, mesmo que sejam evangélicos ou católicos ou outra religião, mas há uma representação do setor religioso. Eu gostaria que vocês levantassem a mão, por favor, para eu entregar uma cédula, que nós está escrito que é cédula de votação, mas é uma cédula de inscrição. Queria que vocês entendessem como uma cédula de inscrição. E depois nós vamos registrar essas inscrições e, se vocês tiverem necessidade de alterar esses nomes, nós estamos abertos para isso. Tá? Mas é importante que a gente saia daqui já com um grupo definido de participação do município de Jandaia do Sul. Então, por favor, eu uma cédula aqui. É bom que haja uma participação boa, né, da cidade, porque todas as cidades que nós passamos, todas elas estão apresentando os seus representantes. Então, no avanço para entrar, quando houver discussões, haverá essa discussão também com outras pessoas das outras cidades. Né? Então, seria muito ruim se uma cidade tem 10 ou outra só tem 3. Então, é importante que tenha peso na representação. Né? Interessante
agropecuária, agricultura e pecuária. Então, tem ninguém lá. Vamos começar com você. Você não vai participar de nada? Não, vamos começar com o seu respeito. Pode deixar. A senhora não vai embora. Fechou? Sobrou. Pois é. Vamos revelar o Só agradecer a presença de todos, né? E pela tempo despedido de vocês e a participação de todos aí, tá? Então a gente agradece em nome do Estado e em nome da nossa. Obrigado.